Olá, já parou para pensar se a forma como a gente entende a divindade estivesse, na verdade, de cabeça para baixo? Hoje, vamos fazer um exercício conceitual bem profundo. Vamos mergulhar numa série de ideias que desafiam desde a autoridade religiosa até a própria natureza da realidade. A proposta é ousada. E se a percepção não apenas descobre o divino, mas, de alguma forma, o cria? Vamos juntos nessa análise. Olha só o nosso roteiro, a jornada que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai analisar essa tensão entre a intuição e a instituição. Depois, vamos entrar no chamado paradoxo da prova, que é quase uma armadilha lógica. A partir daí, a gente vai explorar a diferença entre existir e se manifestar, o que vai nos levar a uma inversão total de perspectiva. A percepção como o ponto de partida de tudo, a gênese. Isso coloca a humanidade como co-criadora da realidade. E no final, a gente chega numa síntese com implicações, olha, bem surpreendentes. Então, vamos começar com a distinção que é a base de toda essa análise, ok? É a tensão entre aquela busca genuína, humana, por significado, e as estruturas, as instituições que surgiram depois para organizar e controlar essa busca. Aqui a gente consegue ver bem essa separação entre dois movimentos. De um lado, a intuição original, nossa tentativa de usar metáforas, histórias, para tentar entender a consciência, de onde a gente veio. Do outro lado, a gente tem a instituição, que pega essas ideias e as organiza para controlar a vida social, do nascimento até a morte, usando uma autoridade que se diz divina. O argumento aqui é que a questão não está na busca em si, mas em como ela foi, bem, institucionalizada. Certo. Mas como é que uma autoridade desse tipo se protege de qualquer questionamento? A resposta está numa estrutura lógica fascinante, que foi projetada para ser basicamente a prova de críticas. O conceito que a gente precisa entender aqui é o de imunização lógica. Pensa numa arquitetura de argumento onde qualquer objeção, qualquer prova que vá contra a ideia principal, é simplesmente absorvida pelo sistema e transformada em mais uma prova a favor. É uma jogada de mestre da retórica. E olha só como isso funciona na prática. O ponto de partida, a tese é: tudo é criação divina. Aí vem a objeção, mas a lógica ou a ciência podem provar que não é bem assim. E aí vem a absorção. Ah, mas a própria lógica, a própria ciência também são criações divinas, entende? Qualquer ferramenta que você use para desmontar a tese já faz parte dela. O argumento se torna um círculo perfeito do qual não dá para escapar. Só que aqui tem o pulo do gato filosófico apontado por pensadores como Karl Popper. Um argumento que não pode ser falseado, ou seja, que não tem como ser testado para provar que está errado, no fundo, é um argumento vazio. Ele não prova nada, justamente porque é impossível provar o contrário. Ele é uma fortaleza retórica, mas não é, necessariamente, uma descrição fiel da realidade. Isso nos leva a uma mudança de chave no nosso pensamento. E se a gente separasse duas ideias que, no geral, a gente trata como se fossem a mesma coisa? A ideia de ser e o ato de aparecer ou se manifestar. Essa analogia do físico é perfeita para a gente entender isso. Imagina que a divindade conhece todas as leis do nosso universo, mas, por uma escolha própria, decide não entrar nele, não interferir. A ausência dela aqui não prova que ela não existe, prova apenas a sua escolha de não se manifestar. É uma distinção sutil, mas que muda tudo. E o mais interessante é que essa ideia não é de agora não, ela já aparecia em tradições antigas, muitas vezes até perseguidas. O conceito de Deus abscônditos, que é o Deus oculto, e as crenças dos cátaros que viam nosso mundo material como uma criação menor, abandonada por um Deus superior, tudo isso já explorava essa separação entre existir e estar presente. E isso deixa a gente num beco sem saída conceitual. Para quem está aqui observando o universo, as duas situações são, na prática, idênticas. Um universo com um Deus que se esconde e um universo sem Deus são indistinguíveis. A diferença está numa premissa metafísica, não em algo que a gente possa observar. Agora, se prepara, porque a gente vai para a inversão mais radical de toda essa estrutura de pensamento. Vamos desafiar completamente a direção que a gente costuma dar para a causalidade. Pensa neste experimento mental, o argumento do espirro. Imagina um universo onde o conceito de divindade nunca sequer foi pensado. A primeira pessoa que, ouvir alguém espirrar de saúde ou algo parecido, poderia nesse exato instante ativar a existência dessa divindade. Por quê? Porque um ser onipotente poderia, em tese, se autogerar no momento em que é percebido pela primeira vez. Então, o ponto central é esse aqui, a inversão total da causa e do efeito. A teologia clássica diz: a divindade existe e por isso nós a percebemos. A causalidade vai da existência para a percepção. Já essa teoria propõe exatamente o contrário. A divindade é concebida
e por isso ela passa a existir. A causalidade vai da percepção para a existência. A percepção não descobre o que já existe, ela ativa a existência. Vamos explorar agora a implicação mais profunda disso tudo. Se a percepção é capaz de gerar a manifestação, o que isso significa sobre o nosso papel, o papel da humanidade, nesse processo todo? Pois é, a consequência é lógica e, de certa forma, inevitável. Se diferentes culturas em diferentes tempos têm diferentes percepções do divino, então elas não estão apenas descrevendo a mesma coisa de jeitos diferentes. Elas estão, de fato, gerando manifestações distintas. Zeus, Odin, Brahma não seriam interpretações, seriam construções que se tornaram reais dentro dos seus próprios universos conceituais. E isso muda completamente o nosso lugar nessa história. A humanidade deixa de ser uma receptora passiva de revelações para se tornar uma participante ativa do processo. A nossa própria capacidade de conceber o divino seria então uma centelha do poder criador original. A gente não está só observando a realidade, estamos ajudando a construí-la. Ok, agora vamos amarrar todas essas pontas. Para a gente conseguir resolver um último paradoxo e chegar na conclusão dessa análise, a gente precisa de mais um conceito. Essa frase, que é inspirada em conceitos da física teórica como a retrocausalidade, algo explorado por físicos como John Wheeler, é a nossa chave. A ideia de que eventos futuros podem de alguma forma influenciar o presente não é só filosofia. Ela tem paralelos bem sérios no estranho mundo da física quântica. E é isso que resolve de forma muito elegante aquele problema de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A manifestação divina não precisa esperar a percepção humana para existir. A simples possibilidade de que ela será percebida no futuro já seria suficiente para criar sua existência no presente. O futuro possível molda o que é real agora. E se a gente voltar a pensar nas instituições, esse paradoxo final é demolidor. Se uma instituição que se diz representante de um ser perfeito comete atos de crueldade ou erros graves, só existem duas opções. Opção 1, a divindade permitiu, o que a tornaria imperfeita. Opção 2, a instituição agiu por conta própria, o que prova que ela não representa a divindade. Qualquer uma das duas opções destrói a alegação de autoridade divina da instituição. Então, para a gente sintetizar essa análise toda, primeiro, divindade e percepção são inseparáveis. Segundo, a percepção não é passiva, ela participa da criação. Isso significa que a história da humanidade tem sido um grande processo de construir diferentes versões da divindade. E isso é, ao mesmo tempo, a maior crítica possível à religião institucionalizada e talvez a maior prova de que essa busca pelo transcendente é uma parte autêntica e profunda da nossa natureza. E assim, a gente termina com uma pergunta que, na verdade, é uma responsabilidade. Se somos co-criadores das realidades que a gente habita, se as nossas percepções coletivas ajudam a moldar o divino, que responsabilidade imensa isso nos dá, não é? O que a gente escolhe criar? A questão talvez não seja se Deus existe, mas qual Deus nós, como humanidade, estamos escolhendo trazer à existência.